Olá pessoal, nessa videoaula vamos fazer a resolução de dois exercícios de potencial de redução. Vamos lá pessoal! Vamos resolver o primeiro exercício. Considere o esquema de montagem experimental de uma pilha dada a seguir. Sabendo que nas condições do experimento, o potencial de redução do cobre 2+, passando para cobre 0, é de mais 0,34 volts e do níquel 2+, passando para níquel sólido, é de menos 0,25 volts. Ao ligar o interruptor, a DTP da pilha será... Bom, o potencial de redução dos íons cobre é cobre 2+, em solução aquosa, recebendo 2 elétrons, sofre redução, ganha elétrons, passando para cobre sólido. Esse potencial é mais 0,34 volts. Para o níquel, nós temos os íons níquel 2+, em solução aquosa, recebendo 2 elétrons, passando para níquel 0, potencial de redução menos 0,25 volts. Para eu determinar a DTP, a voltagem, a diferença de potencial de uma pilha, eu preciso saber dessa fórmula, que a variação de potencial na pilha é igual ao potencial maior, E maior, menos E menor, o potencial menor. Lembre-se aqui que o E, o potencial, refere-se ao potencial de redução. No caso dessa pilha cobre-níquel, o potencial maior é mais 0,34 volts, referente aos íons cobre 2+, passando para cobre sólido. E o menor é dos íons níquel 2+, passando para níquel sólido de menos 0,25 volts. Colocando na fórmula, substituindo, eu tenho 0,34 menos 0,25. Isso equivale a 0,34 mais 0,25, resultando em mais 0,59 volts. Portanto, a resposta desse exercício é C. Segunda questão, Enem 2010. Vamos ler o enunciado. A eletrólise é muito empregada na indústria com o objetivo de reaproveitar parte dos metais sucateados. O cobre, por exemplo, é um dos metais com maior rendimento no processo de eletrólise, com uma recuperação de aproximadamente 99,9%. Por ser um metal com alto valor comercial e de múltiplas aplicações, sua recuperação torna-se viável economicamente. Suponha que um processo de recuperação de cobre puro tenha-se eletrolizado uma solução de sulfato de cobre 2, cobre SO4, durante 3 horas, empregando-se uma corrente elétrica de intensidade igual a 10 A. A massa de cobre puro recuperada é de aproximadamente, dados constante de Faraday, 96.500 coulomb por mol de elétrons, massa molar do cobre em gramas por mol igual a 63,5. Bom, o sulfato de cobre em solução aquosa libera íons cobre 2+ e íons sulfato, SO4 2-. A corrente elétrica na eletrólise desse processo envolvida é 1 mol de íons cobre 2+, precisa de 2 mols de elétrons para formar 1 mol do cobre sólido, para depositar 1 mol do metal cobre. Mas 2 mols de elétron equivale a 2 vezes 96.500 coulomb. Para resolver esse exercício, eu preciso ter conhecimento da fórmula na química, que corrente elétrica é a variação da carga pela variação do tempo. Nessa fórmula, a variação da carga é dada em coulomb e a variação do tempo é dada em segundo. Mas no exercício eu tenho 3 horas, então eu tenho que transformar esse
tempo de 3 horas em segundos, ou seja, eu multiplico 3 por 3.600, resultando em 10.800 segundos. Substituo na fórmula, isolo o Q, então eu tenho a carga aqui, nesse tempo de 3 horas, equivalente a 108.000 coulomb. O mol de íons cobre 2+, precisam 2 mols de elétrons, e 2 mols de elétron equivale a 2 vezes 96.500 coulomb. Em 108.000 coulombs, né, que é a questão do exercício, eu vou ter qual quantidade de mols, x mols de íons cobre 2+. Isolando x, resolvendo isso, eu tenho que x equivale a 0,56 mols de íons cobre 2+, mas o mol de íons cobre 2+ está para 1 mol do cobre sólido depositado. Então, isso equivale a 0,56 mols também de cobre sólido. Transformando mol em grama, eu multiplico 0,56 mol por 63,5. Isso equivale, então, a 35,5 gramas. Portanto, a resposta desse exercício é D. Dessa maneira, nós terminamos a resolução de 2 exercícios envolvendo potencial de redução. Agradeço a participação de todos. Até mais, pessoal!